Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sofia e antes de começar esse vídeo, eu quero pedir que vocês peguem os seus cadernos e estojos. Porque quando você vai para a escola, você vai com o seu caderninho de ciências, de vez em quando leva o livro, tem o estojo, tem lápis, tem caneta colorida. E você vai sempre fazendo anotações ao longo das aulas. E como isso aqui é uma aula, eu preciso que você esteja aqui também com o seu caderno para você ir fazendo as anotações pertinentes dessa aulinha nossa de hoje. Para começar, eu quero que vocês atualizem o caderno. Nós começamos a fazer aulas não presenciais a partir do dia 23 de abril. Então eu quero que vocês vão lá desde o dia 23 de abril, acompanhando o horário da sua turma. Por exemplo, se eu dou aula lá segunda, quarta e sexta, você vai colocar as datas desses dias de acordo com o horário da sua aula. Nossa, mas isso vai ser muito difícil. Como que eu vou conseguir saber? Vai me dar muito trabalho. Só que não, né? Em cada atividade que eu coloquei no Google Sala de Aula, eu já fui colocando as datas. Então, se vocês observarem, tem o número da atividade 01, 02, 03 e tem também as datas correspondentes. Vocês já devem ter observado que algumas aulas têm lá 2 ou 3 datas. Então, você vai copiar as datas e vai fazer o registro do que foi feito naquela aula. Videoaula de explicação do conteúdo, a atividade. Ah, mas essa atividade eu já fiz no aplicativo, eu fiz no formulário, eu fiz lá no Google Docs. Beleza, é só escrever no caderno que isso já foi feito. Ah, essa atividade eu imprimi, respondi na folhinha. Agora você vai colar a atividade no caderno. Ah, essa atividade eu já tinha copiado no caderno e já tinha respondido. Vou precisar copiar de novo? Claro que não. Você só vai registrar que isso já está feito para manter o seu caderno organizado. A última atividade que eu passei foi o trabalho avaliativo. Então você vai também copiar todas as datas do trabalho avaliativo e vai registrar de que maneira você fez esse trabalho. Se você imprimiu o trabalho, você vai fotografar cada página do seu albinho pronto, vai me mandar lá na atividade aberta do trabalho, que é para eu corrigir e te dar a nota. E lembra sempre de guardar o albinho para, na hora que a gente retornar para a escola, você me mostrar o seu trabalho pronto. Se você fez ele direto no aplicativo, já está entregue, não precisa se preocupar. Já atualizou o caderno? Beleza, então agora a gente pode dar início à aula de hoje. Você vai colocar a data da aula de hoje, que está disponível lá no Google Sala de Aula para você registrar. E a aula de hoje já tem matéria nova para copiar no caderno. As aulas anteriores eram aulas de revisão, então o conteúdo já estava no caderno. Agora não, agora a gente vai avançar com o conteúdo, já vem matéria nova, então vocês vão precisar copiar tudo que eu passar aqui para vocês. Novamente, eu vou apresentar os slides e cada slide que eu for apresentando, você dá um pause no vídeo, copia o conteúdo e depois continua assistindo o vídeo. Ou você copia todos os slides e depois assiste o vídeo de uma vez só, fazendo as anotações no caderno. Ou você assiste o vídeo e depois copia os slides. Enfim, o que me interessa é que esse registro fique no caderno, assim como as atividades que vocês vão fazer depois. Vocês também vão copiar a atividade no caderno e depois responder. Poxa, professora, você não podia ter enviado os slides para a gente só imprimir? Não, porque tem muita gente que depois que imprime nem olha o que está ali. E você, lendo o slide, copiando, você vai se inteirar melhor do conteúdo. E vamos lembrar que a escrita também faz parte do nosso processo de aprendizado, né? A gente treina a escrever as palavras, a gente reconhece a ortografia das palavras, a gente treina a nossa caligrafia, então a escrita também faz parte, copiar o texto também faz parte do aprendizado. Depois de tudo pronto no caderno, conteúdo copiado, atividades copiadas, atividades respondidas, aí vocês vão fotografar as páginas do caderno e me enviar nessa atividade lá no Google Sala de Aula.
Esse envio das fotos do caderno vai garantir que você tenha tanto a presença em todas essas aulas e aquele vistinho no caderno. O caderno está valendo ponto, continua valendo ponto, então os vistinhos no caderno, aquele monitoramento continua. Hoje a nossa aula vai ser sobre o reino vegetal. Os vegetais são divididos em 4 grupos. São eles: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são vegetais avasculares. O que é isso? São vegetais sem sistema vascular, sem vasos condutores de seiva. E devido a essa característica, elas são plantas muito pequenas. O principal representante das briófitas são os musgos. Olha aqui que bonitinha essa plantinha, parece um tapetinho, olha que coisa linda. E ainda por essa característica, elas não possuem os mesmos órgãos das outras plantas, que a gente chama de raiz, caule e folha. Nas briófitas a gente chama de rizoide, cauloide e filóide. Mas se elas não possuem vasos condutores, como é que a água absorvida lá pelo rizoide chega até os filóides e como que a seiva também é transportada ao longo do corpo da plantinha? Bem, isso se dá através de um processo chamado osmose, em que a água ela vai sendo transportada célula por célula, uma encostadinha na outra. E é exatamente esse processo lento e muito pouco eficiente que faz com que elas tenham esse tamanho tão pequeno. Além disso, o corpo das briófitas não tem um sistema de proteção chamado cutícula, que é uma camada impermeável na superfície das folhas dos outros vegetais, que protege contra o ressecamento. Então esse tipo de planta não pode ficar muito exposta ao sol. É um tipo de vegetal que você nunca vai encontrar numa região desértica, como é o caso dos cactos, por exemplo. As briófitas são vegetais característicos de região úmida, normalmente próxima a rios e lagos, e região de floresta, que são regiões sombreadas. Então no solo da floresta e regiões próximas à água, elas conseguem sobreviver muito bem. A reprodução das briófitas se dá de 2 formas. Uma parte é sexuada e uma parte é assexuada. Para a reprodução sexuada, o gametófito, que é a plantinha que produz os gametas, né? Vamos lembrar, gametas são células sexuais. Entre os animais tem os óvulos, espermatozoide. Entre as plantas a gente chama de anterozoide, que é o masculino, e oosfera, que é o feminino. Então, os gametófitos produzem os gametas. Aí o anterozoide sai de uma plantinha e vai até outra plantinha para fecundar a oosfera. E quem permite isso é a água, que carrega esse anterozoide até uma outra planta. Lá na outra planta, após a oosfera fecundada, vai surgir uma nova plantinha ali grudada nela, que é o esporófito. O esporófito produz esporos, que é a forma de reprodução assexuada. Então já é uma nova geração assexuada. Quando os esporos estão maduros, o esporófito se rompe e libera os esporos do chão para surgirem novos, que vão se desenvolver em novos gametófitos. Então a gente tem 2 fases, 2 gerações. Uma geração que produz gametas, que se reproduz sexuadamente, e uma geração que produz esporos, que se reproduz assexuadamente. Esse processo a gente chama de alternância de gerações. Ele está presente nas briófitas e a gente vai ver lá nas pteridófitas também. Alguns animais apresentam esse tipo de reprodução. É o caso de alguns quinidários, representado lá pelas água-vivas. Pteridófitas também são vegetais pequenos, mas já são maiores porque eles já têm os vasos condutores de seiva. Como exemplo, né, os principais exemplos das pteridófitas são as samambaias, avencas, chifre de veado. Tem essa série de vegetais aí bonitinhos que a gente usa muito como plantas ornamentais. A maior delas é a samambaia açu, que é a samambaia gigante da onde a gente tira o xaxim. Inclusive, essa planta está ameaçada de extinção pelo uso indiscriminado do xaxim, que hoje já está sendo
que hoje já está sendo substituído pela fibra de coco. Como esses vegetais possuem os vasos condutores de seiva, ele já tem os órgãos verdadeiros que a gente chama de raiz, caule e folha. O caule é rasteiro e pode ficar enterrado, então a gente chama esse tipo de caule de rizoma. E como a gente viu lá nas briófitas, a reprodução se dá de duas formas: uma geração sexuada e uma geração assexuada. Vamos ver como é isso. Vocês já devem ter observado na face inferior da folha de samambaia tem umas bolinhas marrom, algumas são mais claras, outras são mais escuras. Essas bolinhas se chamam soros. E esses soros é justamente a estrutura da planta que produz os esporos. Quando o esporo amadurece, o soro se abre e os esporos caem ali no solo e começa a surgir uma nova planta. Essa nova planta é o gametófito, é aquela parte da planta que vai produzir os gametas. E aqui entre as pteridófitas a gente chama essa parte de prótalo. Um prótalo tem tanto a parte feminina, que produz a oosfera, quanto a parte masculina, que produz o anterozoide. E para que ocorra a fecundação, a gente volta a precisar da água, assim como lá nas briófitas. O anterozoide vai nadando até a oosfera e lá, depois de fecundar, vai se desenvolver uma nova plantinha, que aí sim vai ser uma nova samambaia. Então essa geração que produz gameta é como se fosse uma geração meio transitória. Ela não se desenvolve, ela não cresce e a gente não observa ela com tanta facilidade quanto a gente vê uma samambaia por aí, que é a geração que faz reprodução assexuada, o que a gente chama de esporofítica. Então, como a reprodução depende da água, a gente normalmente vai encontrar esses vegetais em regiões de florestas e regiões próximas à água, que são regiões úmidas, e aí ela consegue se reproduzir tranquilamente. Bem, pessoal, essa nossa aula ainda não acabou, mas como o vídeo estava ficando muito longo, eu resolvi dividir em duas partes. Com essa primeira parte, você já consegue lá fazer as atividades do Google Sala de Aula. E a segunda parte deve sair em alguns dias. Para receber ele fresquinho aí na sua casa, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo!